Oi, gente, boa tarde. Bem, vamos dar início à nossa aula Formação Social, História e Política do Brasil. Neste livro, nós vamos ver aqui a unidade 1 e a unidade 2, tá? Então, a unidade 1, nós vamos ver aí o advento da República do Brasil. Qual é o nosso plano de estudo para esta aula? Nós vamos ver aqui 3 tópicos, tá? Tópico 1, a transição orquestrada, as conveniências do regime. Tópico 2, a Primeira República, a República das Oligarquias. O tópico 3, os trabalhadores na Primeira República, as condições à luta de classes. Então, vejam vocês, nós vamos estar aqui nesta aula dirigindo aqui para vocês informações, trazendo informações acerca da formação social, política e econômica do Brasil. E é bom que se diga aqui, gente, que essa disciplina é fundamental para o serviço social, porque ela vai trazer como foi que se formou economicamente, politicamente e socialmente, né, o Brasil. E isso tem tudo a ver com as expressões da questão social para que a gente possa entender. Então, vamos trazer aí para vocês o objetivo desse estudo, tá? Que é, dentre outras coisas, entender quais foram as circunstâncias nas quais o regime político republicano foi implantado no Brasil. Então, vamos entender. Vamos também entender a análise dos aspectos do conjunto de interesses dos grupos políticos envolvido na implantação da República, assim como daqueles que surgiram entre os anos de 88, 89 e até 1930. Então, essa primeira unidade, nós vamos chegar até de Getúlio Vargas, tá? E nós vamos refletir sobre alguns aspectos dos movimentos sociais na Primeira República, identificar também as condições de luta de classes, porque vocês lembram que foi justamente a projeção no espaço urbano industrial que ocorreu aí na Primeira República o processo de industrialização. Então, tudo isso é importante que você entenda, para que a gente possa, a partir daqui, entender como foi que se formou socialmente e politicamente, economicamente, né, as transformações no Brasil. E qual o século que nós que vai orientar nosso estudo aí? O século o século XIX, tome nota aí, tá? O século XIX até o início do século XXI. Nós vamos falar um pouco aí da contemporaneidade, lá na unidade 3 deste livro. Então, nós vamos trazer aí para vocês, gente, uma reflexão sobre as temáticas consagradas, né, nessa história, na historiografia, na verdade, ou seja, é a linha do tempo brasileira, que com certeza vai contribuir com a sua formação como profissional de serviço, como profissional da área de serviço social, como assistente social. Então, vamos lá entender aí, primeiramente, o tópico 1, que vai nos trazer aí a transição do regime republicano. Então, aí nós vamos entender aí o que tem a ver a Revolução Francesa com tudo isso. Gente, quando eu falo Revolução Francesa, eu estou falando da história do mundo, da história europeia. E é claro que o Brasil, ele faz parte deste contexto, ele não pode ser visto, o Brasil, como um ente federativo à parte. Ele faz parte da totalidade do entendimento, ele está dentro da história mundial também, até porque vocês sabem que foi Portugal que colonizou o Brasil. Portugal é um país europeu, portanto a gente não pode perder de vista esta historicidade. Isso tem tudo a ver, né, com os eventos políticos, com os eventos sociais, né, instaurados nessa Revolução Francesa. Então, claro que a gente não vai aqui estudar o que foi a Revolução Francesa, como que ela foi instaurada, não, até porque eu indico para vocês, né,
faço aí um estudo acerca, como atividade complementar, acerca da Revolução Francesa, para você entender o que foi a sua profundidade, o porquê de ter acontecido essa Revolução Francesa. Mas o que interessa aqui para a gente é para que nós possamos entender a partir dela quais foram os eventos políticos e sociais que foram responsáveis pela instauração dessa revolução. E o que isso tem a ver com a nossa contemporaneidade, com a nossa história contemporânea? Então é nessa perspectiva que nós vamos aí adentrar e que nós vamos entender, tá? Então não percam isso de vista, tá? Então vamos lá. A Revolução Francesa, na verdade, ela vai desencadear, ou seja, ela desencadeou vários eventos com projeções maiores do que aquelas restritas ao continente europeu. Por quê? Porque ela foi para além do continente europeu, ou seja, ela teve uma repercussão na história política do Brasil contemporâneo. Então, é por isso que a gente precisa entender, né, esse ponto de vista da historicidade, este ponto de vista político da nossa história contemporânea, para que a gente possa entender, né, como que se deu esse regime republicano. Então, a Revolução Francesa, ela tem tudo a ver com a luta de classe, com a luta por direitos, né, da classe trabalhadora, que queria melhorias de condições de vida, de trabalho. Então, foi uma luta de classe, né, naquele momento. Ali foi uma revolução da classe trabalhadora querendo melhores condições de vida. Então, isso aí foi essa revolução, ela repercutiu, ela desencadeou vários eventos e com certeza esses eventos teve uma projeção mundial, não foi somente no continente europeu. Então nós precisamos entendê-la na sua amplitude, porque isso vai repercutir no nosso regime republicano, tá? Então aqui você quando que ela foi instaurada? Ela foi instaurada no século, eu já ensinei para vocês como é que a gente sabe qual é o século, né? Então é só você pega os dois primeiros números e soma mais um, então 1889 diz respeito ao século XIX. Então ela foi instaurada no dia 15 de novembro de 1889, né? Então o que se queria? Que se queria uma república com um projeto político administrativo para o país. Então, a população, a classe operária, ela não aceitava mais o regime monárquico. Então, por não aceitar mais esse regime monárquico, a França queria, né, o anseio da França por conta da classe trabalhadora é que fosse instaurada aí uma república que viesse atender de forma conciliatória os interesses, né, os interesses da classe trabalhadora. E esse modelo monárquico, ele já não mais se adequava aos anseios da classe trabalhadora. Tá? Então, a confirmação dessa tese, gente, a gente há de entender aqui que, com certeza, ela vai se pautar em um ideário republicano com respaldo popular. Então, com certeza, né, essa luta travada aí é uma luta que vai trazer uma nova perspectiva, um novo regime, e esse regime aí, esse embate, essa luta, essa revolução, afinal de contas, ela vai nos trazer aí 30 anos, né? 30 anos de luta aí, né? De toda a consequência até o século 20 e 21, por que não dizer, né? Então, o século 21 vai ser testemunha desse peso aí considerável oriundo dessa Revolução Francesa, que trouxe aí o embate da luta de classe para o novo regime político, era o regime republicano. Tá? Então, vamos entender aqui, né? Quais foram, então, os interesses e as propostas que foram trazidas aí nesse debate, né? O que nos interessa entender aqui, gente? É o processo de instauração da República, né? Então,
esse processo de instauração da República, que, claro, repercutiu também no Brasil, né, ele vai trazer aí um debate extremamente relevante, que é a questão militar. Então, vocês vão aqui perceber a formação social, política e econômica do Brasil, né? O político não está dissociado do econômico e, por sua vez, também não está dissociado do social. Então, quem está por trás de todo esse interesse maior vai ser, né, os militares. Então, a questão militar vai estar em evidência nesse período aí, né? Na segunda metade do século XIX. Então, nós tivemos aqui na América Latina, nós tivemos aí várias guerras. Eu diria assim que uma das mais importantes foi a Guerra do Paraguai. Por quê? Porque a Guerra do Paraguai, que aconteceu em 1864, 1870, no século XIX, melhor dizendo, ela vai trazer aí dois países que se coligaram com o Brasil, que foi a Argentina e o Uruguai. Você lembra? Você lembra? Então, esses três países aí, eles foram países que eles estavam se estruturando e se reestruturando para termos aí um contingente e um treinamento para o Exército Brasileiro, né, que estava em uma situação precária nesse período aí, né, porque nós vivemos um período também monárquico, você lembra aí, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e aí, então, nós também queríamos a passagem do regime monárquico para o regime republicano. Então, qual era o interesse aí? Era o interesse dos militares. Então, olha só, findou a Guerra do Paraguai, aqueles que lutaram pelo país passaram a reivindicar o quê? Atenção aos seus interesses. Então, surgiu aí também, tal qual surgiu na França, o anseio da classe trabalhadora em melhores condições de vida, né? Atenção aos interesses da classe trabalhadora. Então, vejam você. Então, vamos explicar aqui para que você possa entender a importância desses eixos, desses tópicos que nós estamos trazendo aqui para você. Esse material já está disponível também, gravado, uma aula com bem detalhe gravada lá na nossa plataforma Teams. Aqui eu estou gravando para o YouTube. E é uma forma de você estudar, tanto de um lado quanto de outro. Nosso material também está disponível lá em PDF, lá no e-mail da turma e também no nosso grupo. Fechado? Então, nosso estudo sobre a formação social, histórica e política do Brasil, ela vai trazer aí eventos ligados à instauração e institucionalização da República Brasileira. E você, professor, eu preciso entender isso, claro, porque esses eventos, ele vai trazer aí o quê? Essa instauração vai trazer o quê? O entendimento como foi que se formou socialmente, né, o Brasil historicamente, politicamente. Então, se você vai trabalhar com as expressões da questão social, é claro que você precisa entender a formação do Brasil, na sua amplitude, no seu contexto macro. Não é o Brasil, mas é o Brasil estando dentro, né, de um universo maior, né? Então, por isso que nós precisamos enxergá-lo dentro da perspectiva de totalidade. Tá? Então, a República, gente, ela não foi o resultado de um projeto político devidamente pensado para o país e sua população, mas ela foi o quê? Uma saída conciliatória para os interesses de uma elite nacional. Quem vai ser essa elite nacional? O Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro, ele vai ser o responsável
pelo ato formal da proclamação da República. E isso, com certeza, gente, vai nutrir vários descontentamentos, com certeza, ao governo imperial. É claro que o governo imperial, a monarquia imperial, vai ficar descontente, porque o exército vai dar um golpe. E este golpe vai culminar com a proclamação da República e, consequentemente, vai trazer o descontentamento relacionado ao governo que geria o Brasil, que era o governo imperial. Tá? Então, esses descontentamentos vai ser aliado a quê? Ao pensamento positivista. A gente já entendeu, já estudou acerca do pensamento positivista. Pense em Augusto Comte, pense na corrente filosófica positivista, né, que tem que ajustar as condições sociais ao meio. Entendeu? Era como se a classe trabalhadora estivesse doente, ou seja, não era o sistema em si, mas a pessoa, né? Então, o pensamento positivista, com certeza, vai aí chegar um debate nos meios militares. Então, os militares serão os responsáveis pelo surgimento da questão militar. Ficou fácil de entender? Se não ficou fácil, podem me perguntar aí no privado, no chat, lá da Teams, o que a gente quer que você possa entender. Então, estou falando aqui uma linguagem bem simples e bem fácil, para que você possa aqui estar entendendo o que nós estamos querendo repassar, a importância dessa formação social, histórica e política do Brasil, né? E o processo de instauração e institucionalização da República Brasileira. Então, a República Brasileira, gente, tem tudo a ver com o quê? Com a formação social, histórica e política do Brasil, né? E é por isso que essa disciplina é tão relevante, dentre outras também, para o curso de serviço social. Então, olha só, a abolição do trabalho escravo, ela vai... Você lembra quando foi? 1888, não é isso? A abolição do trabalho escravo vai trazer o quê? Uma série de ressentimentos aos donos, aos proprietários de escravos. Por quê? Porque os proprietários dos escravos, gente, eles eram membros de uma oligarquia. O que é uma oligarquia? São os grandes proprietários de terras no Brasil, oligarquia rural. Então, essa oligarquia é ligada à agricultura, à plantação de cana-de-açúcar, à plantação de cafezais. Então, tudo isso aí, né, por ter sido abolida a escravatura, é claro que vai ter um ressentimento dessa oligarquia. Vai ou não vai? Com certeza, porque eles queriam, essa oligarquia rural queria continuar com o trabalho escravo para gerar o lucro através do não pagamento do seu trabalho. Então, esse ressentimento por parte da oligarquia rural vai gerar um engrossamento das fileiras opositoras da monarquia. Então, essa oligarquia vai se opor à monarquia, com certeza, porque foi a monarquia aí, né, a responsável pela abolição do trabalho escravo. Então, é claro, a oligarquia rural vai ficar ressentida e com isso vai tomar parte e vai aí montar um plano mirabolante, político e econômico para ofuscar os interesses, né, da oligarquia rural. Então, veja só, vamos entender aqui. O excesso dessa centralização de poder, porque o poder imperial, gente, eles tinham assim, eles centralizavam seus interesses políticos, né? Então, centralizavam todas as decisões políticas, né? Então, isso aí ia de encontro aos interesses das oligarquias regionais. Então, qual era a proposta da oligarquia rural? É a partir daí que eles vão debater. Então, a proposta, gente, era descentralização do poder. Então, como que seria essa descentralização do poder? Seria em forma de federalismo, seria... Cada estado seria responsável, ou seja, cada oligarquia
teria aí uma participação política e econômica no seu estado, ou seja, as decisões políticas não seria mais centralizada na monarquia e sim descentralizada pela oligarquia rural de forma regionalizada. Então, isso aí vai trazer a conquista, né, a conquista pelo poder político dessa oligarquia rural. Foi essa oligarquia que traçou este planejamento, este plano para derrocada da monarquia, por conta de que ficaram chateados relacionado à abolição do trabalho escravo, certo? Deu para entender, né, gente? Então, eu trago aí como leitura complementar para este entendimento aí, a página 8 e 9 do nosso livro, do seu livro, Formação Social, Política e Econômica do Brasil, a página 8 e 9, vai trazer lá notícias de jornais sobre a proclamação da República, como foi que ocorreu a historicidade relacionada à proclamação da República, como foi que aconteceu, para que você entenda, né, o que veio respingar, o que isso repercutiu na oligarquia rural. Então, leia lá, que é importante você entender, para que você possa, a partir desse entendimento, ter uma leitura crítica, né, e possa aí saber, a partir disso, o que vai desencadear. E o tópico 2, professora, o tópico 2, ele vai trazer ainda da unidade 1 do livro Formação, vai trazer a Primeira República. Ou seja, qual foi a Primeira República, professora? Foi a República das Oligarquias, ou seja, a República Velha, ela vai ser uma república gerida ou gerenciada, como queiram, pela oligarquia, República da Oligarquia. Por quê? Vai tomar o poder da monarquia, tá, gente? Então, nós vamos aí conhecer, né, como foi que isso ocorreu, e é importante você lembrar aqui que com a implantação da República, o que vai ocorrer? Os interesses dos grupos envolvidos em sua articulação vão entrar em choque. Ou seja, o que estava em questão, qual era? Era a centralização versus o federalismo. A centralização quem era que centralizava o poder? Era a monarquia. E o que a oligarquia queria? O federalismo. O que era o federalismo, gente? Federalismo era a descentralização política e econômica na mão da oligarquia. Ou seja, a oligarquia rural queria o federalismo, mas com a desculpa, vamos dizer assim, para você entender, com a desculpa para que você possa entender que cada região do país, cada região do Brasil, teria aí um grande poderio desses donos de terra, né, desses grandes latifundiários, que era chamado de oligarquia rural. Então, foi durante o governo do Marechal Floriano Peixoto que vai ocorrer aí dois importantes conflitos. Foi a Revolta Armada e a Revolução Federalista. Você vê aí que são duas revoluções que têm tudo a ver, né, com a formação do país. Vejam vocês aí, tá? Então, a estabilização do regime, tá, gente, foi alcançada a partir do governo do paulista Campos Salles. Isso aqui tudo é história do Brasil, com certeza vocês já estudaram história do Brasil lá no ensino médio, e vocês vão perceber que Campos Salles, ele implantou no Brasil a política dos governadores. Né? Por quê? Porque a política do governador consistia em quê, professora? Consistia na criação de mecanismos capazes de garantir o poder das oligarquias regionais. Então, ele era a favor da oligarquia rural, né, para que cada um desses donos de terreno, desses grandes latifundiários, tivesse uma região que fosse favorável politicamente e economicamente. Tá? Então, isso aí
com certeza vai trazer a troca de favores entre o governo federal e os governadores, entre os governantes dos estados e chefes locais, que eram tidos como os coronéis do café, os coronéis do cacau, os coronéis da cana-de-açúcar, tá? Então, durante a Primeira República foi chamada a República Oligárquica, tá? Então, foi nessa Primeira República, gente, que vai ocorrer aí os muitos movimentos sociais de contestação a esse modelo, a esse governo republicano aí de Campos Sales, né? Dentre elas, nós vamos falar aí qual foi a delas. A Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina. Por que, professora, a Revolta da Vacina? Porque nós estávamos saindo de um processo aí, gente, né, de término do escravagismo, né? Então, no Brasil. Então, esses escravos saíam do campo e iam para a cidade. O que acontecia? Tuberculose, várias e várias doenças, né? E aí, em função disso, nós tivemos aí a revolta da vacina, era uma exigência para as vacinas. Tuberculose não tinha cura naquela época. Então, todas essas revoltas aí, a revolta da chibata e o tenentismo, eu diria que a mais importante delas foi o tenentismo. Nós vamos ver à frente por quê e o que é o tenentismo, tá? Então, professora, eu preciso entender todas essas guerras? Não, gente, eu coloquei aqui para você entender que na Primeira República nós tivemos vários movimentos sociais, né? Que foi a contestação direta ou indireta pelo governo republicano. A classe trabalhadora, ela automaticamente queria, né, que tivesse aí a efetivação dos seus direitos. Então, essas guerras, elas não deixaram de ser uma reivindicação, né, por parte da oligarquia nessa Primeira República, tá? Então, embora não tenha tido êxito, né, vamos dizer assim, o tenentismo, ele vai sim abrir as portas para outros eventos. Quais foram os dois eventos que eu diria que são de grande importância para esse contexto econômico, social e político? Foi a Revolução de 1930, né? E também o outro evento foi a quebra do pacto entre São Paulo e Minas Gerais. Então, nós vamos ver por que Minas Gerais e São Paulo, eles vão estar no centro dessa Revolução de 1930, século XX. Praticamente foi ontem, né, gente? Então, para você entender um pouco mais sobre essas revoltas, é importante que você entenda, tá, gente? A revolta em si, ela não vai impactar aqui no entendimento da nossa aula. No entanto, é importante que você possa entendê-la, né, na sua completude. E aí eu tenho a página 22 e 23, eu vou falar a respeito do Brasil de Euclides da Cunha. É uma leitura complementar. Euclides da Cunha foi um grande poeta em que ele vem falar qual é a perspectiva, como que ele via, né, sob a lente dele, o Brasil daquele momento. E na página 24, Canudos não se rendeu. Então leiam, porque lá traz assim, um contexto histórico, é uma historinha contada para você entender a importância desses eventos aí para o entendimento da formação do Brasil, certo? E o tópico 3? O tópico 3 e último desta unidade, que eu estou falando aqui de forma bem sucinta, objetiva, só para que você entenda, nós vamos falar acerca dos trabalhadores na Primeira República, tá? As condições à luta de classe. Então, gente, veja só, no século XIX ao século XX, nós tivemos aí no Brasil, e nós já estudamos isso em outras disciplinas, nós tivemos o processo de industrialização. Então, esse processo de industrialização, ele se deu lá com a Era Vargas, tá? Então, esse processo de industrialização, como tudo o que ocorre por um motivo. Então, por que se deu esse processo de industrialização no Brasil? Né? Ele foi fruto de uma crise em 1989, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas todo o processo de industrialização, ele vai trazer o quê? O desenvolvimento urbano, né?
né, a classe rural, a classe trabalhadora rural saía do meio rural para a cidade em busca de emprego nessas indústrias. E aí vão surgir duas classes, a burguesia industrial, né, que são os donos das indústrias, e o proletariado, que são as classes trabalhadoras formadas pelos aqueles que trabalhavam, que vendiam sua mão de obra, então, em função do trabalho. Então, vejam você, nós tivemos aí um evento muito importante que você não pode perder de vista, que foi, nesse momento de industrialização, o Brasil, ele recebeu vários imigrantes europeus, né? Nós recebemos japoneses, aqui no Brasil nós tivemos japoneses, nós tivemos franceses no Maranhão, nós tivemos aí alemães. Então você vê que o nosso Brasil, ele tem uma miscigenação europeia. Então esses imigrantes aí, eles vinham em busca de quê? De trabalho, nesse processo de industrialização. Só que, gente, tome nota que isso é importante. Eles chegavam no Brasil, só que eles vinham já de um processo da Revolução Industrial. Foi por isso que eu falei para você no início desta aula que a Revolução Industrial, ela é importante justamente neste momento aqui. Por quê, professora? Porque foi neste momento, com a vinda dos imigrantes europeus, que eles trouxeram aí a ideia, o ideário da luta de classes. Então, eles já sabiam o que era essa luta de classes oriunda da Revolução Industrial. Então, qual era a vertente política da Revolução, tanto da Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, quanto dessa que eu falei primeiramente. Você lembra qual foi que eu falei primeiramente? Você não lembra, né? A Revolução Francesa, gente, a Revolução Francesa. Então, quando eu falo de Revolução Francesa, eu estou falando de luta de classe. E quando eu estou falando de luta de classe, eu estou falando aí que o Brasil se industrializou e nessa industrialização tivemos sim aí a luta de classes, mas e que perdura até hoje, afinal de contas nós vivemos no país capitalista. Só que nesse momento, lá no século XIX, nós tínhamos a chegada, você assistiu aquela novela Terra Nostra? Você viu lá que o quanto de imigrantes europeus vieram para o Brasil em busca de quê? De trabalho. Ao chegarem no Brasil, eles tinham aí o quê? Eles traziam na bagagem o quê, gente? Eles traziam na bagagem principalmente o ideário da luta de classe, da vertente socialista. Só que essa vertente socialista, porque Karl Marx já tinha esse debate lá na Revolução Francesa. Então, esse pessoal que veio para o Brasil já tinha conhecimento da luta de classes. E, com certeza, eles tiveram excelente receptividade por parte dos trabalhadores urbanos, com certeza. E isso vai ter uma consequência. Qual é, professora? É a eclosão de vários movimentos no Brasil. E esses movimentos, principalmente no período de Vargas, ele vai trazer a reivindicação de melhores condições de vida para os trabalhadores. E isso vai ter, gente, com certeza, uma mudança radical da sociedade, né? E que era o desejo de derrubada ou derrocada do capitalismo, do sistema capitalista, né? Então, o ideário de luta de classes vai ganhar aí um significado, principalmente na burguesia nacional, à frente do Estado. Tá? Então, vai operar aí uma manifestação, gente, contra os trabalhadores, né? E os trabalhadores serão perseguidos, várias prisões na época de Vargas, várias deportações e perseguições vão acontecer, né? Principalmente aí as principais armas de combate utilizadas aí pelos burgueses, né? Vai ser aí essas perseguições contra o proletariado. Então,
Com certeza não esqueçam disso, que esse foi um confronto, né, para a derrubada do capitalismo. E o capitalismo, o que é? Em outras palavras, é a relação capital vezes trabalho. Então, o capitalista, que é o dono dos meios de produção, explora o trabalhador para obter o lucro. O capitalismo, ele traz aí o lucro. Quanto mais rico, mais lucro. Então, explora a mão de obra para obter cada vez mais a riqueza, né? E a riqueza, ela é produzida por quem? Pela burguesia? Não, pela classe trabalhadora, tá? Nós, assistentes sociais, nós somos intelectuais, né, orgânicos, já ia falando urbano, mas é orgânico, melhor dizendo, né? Então, gente, nós produzimos também mais-valia, só que o nosso trabalho não é trabalho de chão, lá na indústria, não, nosso é um trabalho intelectual, mas que também gera um valor, né, e gera também um lucro. Então, vamos ver aqui. Embora aí distante da totalidade das propostas originais, várias reivindicações dos trabalhadores foram atendidas pelo patronato. É igual assim, gente, para vocês entenderem, é igual uma greve, por exemplo, dos motoristas de ônibus. Então, fazem greve, nós temos inúmeras reivindicações, algumas delas são atendidas. Assim ocorreu também naquele período histórico, tá? Então, mas nós não podemos esquecer que nós tivemos repressão sistemática. Isso aí foi um elemento aí, né, que militou contra todo este movimento operário, né? Então, isso aí vai trazer o quê? Uma cisão. O que é uma cisão? Uma divisão, né, gente? Criada pela defesa de propostas. Então, a classe trabalhadora tinha uma proposta, né? Então, como a burguesia estava com medo que o socialismo instaurasse no Brasil, eles, né, algumas das reivindicações foram atendidas, tá? Então, todo esse movimento operariado, ele vai ter uma eclosão, vai ter um ápice, que vai ser a Revolução de 1930, que vai ser uma reivindicação para entrar na ordem política e econômica, os interesses da classe trabalhadora. Então, a Revolução de 30, ela vai ser, assim, digamos, o ponto fundamental e fundante para que você entenda que foi o momento do ápice da reivindicação, para que entrassem as reivindicações, entrassem na agenda política de Getúlio Vargas. Não foi à toa que nós tivemos aí, né, a consolidação da lei do trabalho, fruto dessa reivindicação. Então, vamos entender aí a leitura complementar que eu trago para que você esse cenário, as condições do trabalhador na era Vargas, né, a condição, porque trabalhava gente criança, idoso, mais de 16 horas, não tinha férias, não tinha 13º, então tudo isso aí está na página 33 à página 34. Então, dei uma lidinha que você vai entender melhor este cenário aí. Eu trago também para você um filme, Outros Olhares, você pode baixar esse filme, Outros Olhares, Sangue Brasileiro, mas também tem uma historinha sobre este filme que vai retratar este momento, né, deste embate da burguesia contra a classe trabalhadora. Isso ocorre até o dia de hoje, né, gente? Então, página 53 até a página 56, você vai ter aí Outros Olhares, é uma leitura complementar, o Sangue Brasileiro, que vai retratar este momento histórico. Deu para entender, gente? Então, eu estou trazendo aqui porque eu estou gravando no YouTube para você, mas é claro que nós explicamos lá na Teams, na nossa plataforma Teams, com muito mais aprofundamento, e no YouTube eu só posso gravar até 1 hora, não posso gravar acima disso, que não é permitido, né? Então, nós vamos ficar aqui nesse momento, na unidade 1, e no outro vídeo, nós vamos gravar a unidade 2 desta disciplina, Formação Social, Política e Econômica, tão importante para você entender o contexto, né, em que vai se originar as expressões da questão social para o serviço social, na qual é a matéria-prima da nossa profissão.
Fique ligado e até a próxima.